Olá, gente. Quero falar sobre esse livro aqui hoje, sobre AI Ethics, do Mark Kuckelberg. Eu quero falar hoje, esse livro eu já li, eu gosto demais ele. Eu estou muito feliz porque ele vai sair uma edição em português. Por isso que eu vou falar sobre esse vídeo para você ver se vale a pena ou não ler esse livro. Já vou falando, spoiler, vale muito a pena. Esse livro vai sair então como, né, Ética de Inteligência Artificial pela Ubu, tá? Da editora Ubu. Vai sair em janeiro agora de 2024. Vai ser por essa coleção, né? Já tem alguns livros dessa coleção Exit, né? Ou dessa coleção, desses livros sobre tecnologia. Eles têm muitos livros interessantes, tá? Esse aqui, Mundo Avesso, Verdade e Política na Era Digital, da Letícia Cesarino. Esse do Morozov, que são vários artigos Big Tech, né? A Ascensão dos Dados e a Morte da Política, livraço também. E agora vai sair esse do Kuckelberg. É um livro, assim, dos que eu vi por aí, né, sobre inteligência artificial, sobre ética da inteligência artificial, um dos livros mais acessíveis. Tá? E ele é muito atual também, isso é muito interessante. Às vezes a gente tem coisas mais antigas, né, e tal. Esse aqui é de 2020, tá? Essa edição pequena, né, um paperback aí, pela MIT Press. E ele vai falar, né, vai querer tratar sobre a mudança tecnológica, os impactos nas vidas individuais, mas também, né, sobre transformação na sociedade, na economia. Então, questões micro, mas também questões macro. Né? Ele vai falar sobre responsabilidade, políticas públicas também frente a problemas não intencionais de tecnologia. Né? Você não estava esperando aqueles problemas que estão vindo, então ele vai falar, olha, vamos cuidar, vamos ser precavidos, né? Vamos cuidar mesmo, né? Com o que a gente está elaborando, o que a gente está pensando. Então, por isso que o policy maker, né, as políticas públicas, elas precisam levar em consideração isso, porque às vezes as empresas estão só pensando no lucro e não pensam muito, né, eticamente nas implicações do que vai acontecer. Né. Ele vai relacionar a inteligência artificial com o transhumanismo, que isso não é tão forte ainda aqui no Brasil, essa discussão, né, tá chegando aqui, e a gente tem esse livro aqui, né, Transhumanismo e a Imagem de Deus, né, uma discussão cristã sobre esse debate, né, que traz isso, né, inteligência artificial e outras coisas falando na relação com o transhumanismo, mas esse livro, né, ele não é cristão, né, não é autor cristão, não é uma visão cristã, né, mas é uma visão assim, né, de ética. Né? Então é legal essa ligação com o transhumanismo que existe, é muito forte, né? E ele vai dizer que, ao contrário do que muita gente pensa, religião e tecnologia elas sempre estiveram conectadas na história da cultura ocidental. Né? Então você vai ver gnosticismo, né? Aquela visão de que a matéria é ruim e a mente é uma coisa boa só, né? Tem que descartar então o corpo. A visão do transhumanismo é muito presente na tecnologia ocidental, visões de transcendência, né? Promessas de imortalidade, promessas, enfim, religiosas que são trazidas para a tecnologia como uma salvação. Está muito forte, muito presente. Então tem capítulo que ele vai examinar isso, né, especificamente nisso. Né? E a posição dele, eu gosto muito da posição ética dele, que ele tem, que é assim, ele fala, nós somos seres vivos, fazedores de significados, conscientes, corporificados. Né? Então, a natureza, a mente, o conhecimento do ser humano, ela não pode ser explicada por comparações com a máquina. A gente vê muito isso. Né? Então, né, quantos bits tem o cérebro humano, qual é a capacidade de informação que é gerada no cérebro humano. Então você faz ali, né, você tenta interpretar, às vezes a neurociência às vezes comete muito desses reducionismos, né, tentar entender a mente como uma coisa assim, uma matéria, como uma coisa computacional, né, linguagem computacional. E ele fala, não dá para reduzir a mente a isso. Então eu gosto muito disso. Para defender o ponto dele, as ideias dele, ele vai usar autores da pós-fenomenologia, né, como Hubert Dreyfus, o Don Hyde, que são autores da filosofia da tecnologia. Ele é um filósofo da tecnologia, né? São autores aí da filosofia da tecnologia que têm essa visão crítica com relação à inteligência artificial. Não contra, né? Mas crítica e desses reducionistas que se faz muito forte na inteligência artificial, né? E o legal desse livro é que ele tem alguns capítulos mais
mais explicativos mesmo, né? Por exemplo, o capítulo 5, que se chama The Technology, né? Então, a tecnologia, ele vai explicar o que é inteligência artificial, as diferentes abordagens, os subcampos, né? Como aprendizado de máquina, processamento de linguagem natural, etc., né? E também ele vai, nesse mesmo capítulo, né, vai falando as aplicações possíveis, os impactos, né? E quem que vai ter acesso a colher os possíveis benefícios que vão advir da inteligência artificial, né? Então, um livro, não só esse capítulo, mas todo o livro, ele é bem acessível para tanto para iniciantes, né, quem está entrando no campo, eu quero saber sobre ética de inteligência artificial. Esse livro vai ser fundamental, né? Ou pessoas que já estão caminhando, né? Pessoas que estão na área da ciência da computação. Esse é um livro que eu estou muito feliz que está vindo sendo traduzido, porque eu vou usar nas minhas disciplinas, né? Eu tenho uma disciplina que eu vou começar no que vem, chamada Filosofia da Tecnologia, específica sobre isso, né? Eu dou a aula para os engenheiros. Esse livro eu vou usar ele como fonte. Eu vou pegar esse capítulo, por exemplo, é fundamental para trabalhar em sala de aula. Então, mesmo para pessoas que já compreendem inteligência artificial, já estão no campo, ele traz essas reflexões, né, muito úteis, né, para pensar, para refletir mesmo, né? Aí mais para frente ele vai falar sobre os riscos, né, riscos sobre privacidade, uso de dados, questões, por exemplo, de fake news. Isso, uma coisa que eu acho bem interessante que ele traz é o impacto nos relacionamentos pessoais das redes sociais, né? Então, como que isso tem afetado, né, as pessoas. Então, muito legal isso. Ele defende, então, como como construir máquinas ou como né, as empresas, isso é complicado, né, de se pensar como é que vai se efetivar isso, mas como que as empresas podem pensar mais de maneira mais responsáveis e como que eles podem mostrar suas decisões, tornar suas decisões explicáveis, né? Então, tem muita opacidade nos algoritmos, a gente não sabe direito como que são geridos esses algoritmos, né? Então as pessoas não entendem o que está acontecendo. Então, ter uma AI explainable, né, que chama uma inteligência artificial explicável, algoritmos explicáveis, mostrar para as pessoas o que está sendo feito, né? Então, os 3 últimos capítulos desse livro, que são 12 capítulos no total, né? Deixa eu ver se tem uma. São 12 capítulos total. Então, os 3 últimos capítulos, ele vai propor algumas políticas públicas, né? Sempre, claro, não dando ali um manual, assim, sigam esses passos, devem ser feitos esses passos, né, para política pública, mas dando indicações como pensar com relação, né, refletir com relação a essas questões de política pública, o que deve ser feito, né, para ter uma inteligência artificial mais segura, né, uma inteligência artificial que não fuja do controle e não afetem, né, mais, né, as pessoas, questões de relacionamentos e questões até ambientais, né? Ele sabe que, né, a regulamentação de inteligência artificial é bem complexa, né? Ele não foge disso, não deixa simplista nisso, né? E ele fala uma coisa bem interessante, faz uma afirmação bem interessante, assim, que éticas de inteligência artificial não são necessariamente sobre banir coisas, mas nós também precisamos de uma ética positiva. Quer dizer, desenvolver uma visão de boa vida e de boa sociedade. Então, antes de, né, a gente partir para discutir inteligência artificial, a gente já devia, claro, a gente já devia isso, estamos atrasados nisso, né? Estamos discutindo há milhares de anos sobre o que é uma boa vida e uma boa sociedade, mas a gente precisa ter uma visão bem forte sobre isso, né? Eu particularmente acho que o cristianismo tem muito a colaborar com isso, nesse sentido, né, de propor uma boa vida, o que é uma boa vida, o que é uma boa sociedade, porque se a gente deixar na mão de algumas pessoas, né, todo mundo tem uma visão do que é uma boa vida. Então, todas as tecnologias, elas estão embebidas em uma visão específica de mundo. Né? Então, se tem um chat GPT, se tem uma inteligência artificial lá do Zuckerberg, do Elon Musk, eles estão com uma visão, eles estão aplicando uma visão de natureza humana, do que é uma boa vida. Né? E se a gente discorda disso, se a gente acha que eles são errados, e na minha opinião eles estão errados, isso é um problema bem sério, porque eles vão trazer tecnologias que vão nos afetar. Então, se por exemplo, o meio ambiente é uma coisa que não tem que se importar, né? A gente pode destruir porque depois a gente vai para a Lua, para Marte, né, fazer uma colônia em Marte. Então a gente pode destruir à vontade aqui esse planeta. Isso tem um impacto na maneira como eles desenvolvem as tecnologias. Né? Então isso é importante. Até tanto que isso é tão importante que no último capítulo, que se chama É o Clima Estúpido, ele vai falar sobre as prioridades em se pensar sobre inteligências artificiais,
sobre o antropoceno, né, um termo bem recente, ele já vai debater sobre isso, trazendo até, explorando o significado desse evento, né, do carro do Elon Musk no espaço. O que isso significa? Né? O que isso traz de concepção com relação à tecnologia? Né? Isso é bem importante da gente pensar, porque às vezes a gente fica pensando que pensar em ética de inteligência artificial é só essas coisas de dados e tal, né? Produzir talvez mais inteligência artificial mais responsável e tal. Mas o que é isso? É mais amplo que isso, é pensar sobre o meio ambiente. Né? Não sei se vocês sabem, né? Acho que vocês devem saber o impacto que um aparelho eletrônico tem no meio ambiente. É imenso. O impacto que uma inteligência artificial tem. Então, para lançar um chat GPT, a quantidade de processamento, de capacidade de processamento computacional é imenso. Isso não fica na nuvem. Isso tem um impacto real no meio ambiente, por exemplo. Então, pensar sobre essas questões, né, de geração tecnológica, como que isso afeta o meio ambiente. Então, por isso que eu acho bem interessante. Eu acho que esse livro, ele, apesar de relativamente curto, né, aí tem, nessa versão que eu tenho, tem 200 e poucas páginas, ele é muito abrangente nas questões que ele está trazendo. Né? Então, e ele é muito atual. Né? Então, como eu falei, fala sobre transhumanismo, fala sobre antropoceno, são coisas bem atuais. Né, que ele está trazendo aqui para discutir. Então, vale muito a pena. Né? Então, como eu mencionei, se você está interessado em qualquer dos temas que eu mencionei aqui, esse livro você tem que ler ele, aproveitar que está saindo essa tradução em janeiro aí e correr atrás, comprar, porque realmente é um livro que vai ser fundamental para um próximo passo até das discussões no Brasil. Né? Eu acho que a gente tem discutido bastante, refletido até bastante, tem leis de proteção de dados, mas a gente precisa ir além. Eu acho que esse livro aqui é uma ótima contribuição para isso, tá? Então, vem pela o Boa Editora em janeiro, fiquem atentos já, e vale bem a pena reservar aí esse livro e pegar ele para ler, porque realmente eu garanto que é um dos melhores livros escritos que tem. Em português, então, né, que são menos ainda, né, opções que a gente tem poucas opções. Tem algumas opções, assim, né? A gente ultimamente o mercado editorial brasileiro está bastante interessado sobre questões de tecnologia, né? Que é muito bom isso. Mas esse aqui, né, nessa visão de ética tecnológica, é realmente um dos melhores. Então, fica a recomendação, fiquem atentos aí que está chegando.